Boa noite a todos, sou o professor Pedro Nunes e, como eu havia prometido, estou aqui para postar a nossa primeira aula de língua portuguesa. Essa primeira aula vai retratar sobre as 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Eu quero falar para todos vocês que essas 10 classes gramaticais, ela é a estrutura da língua, a estrutura da leitura, a estrutura da escrita. Fica muito difícil a gente trabalhar com texto, produzir texto ou ler texto sem conhecer as 10 classes gramaticais. Ela é a estrutura, ela é a base, é a estrutura da casa. Se você construir uma casa sem estrutura, ela vai cair. Essa casa pode cair lá no Enem, pode cair num concurso, pode cair num vestibular. Eu não quero que a sua casa caia. Então vamos dar prioridade. É muito contundente essa aula. Quero que você dê prioridade para essas 10 classes gramaticais. A primeira que nós vamos retratar é o substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral. Tanto faz animados como inanimados. O que são seres animados? Aquele que possui vida. O que são seres inanimados? Aquele que não possui vida. Mas o substantivo ele nomeia todos, de uma forma geral. Não vou especificar as formas de substantivo hoje, porque são 10 variantes. Não dá tempo. No decorrer das aulas, talvez a próxima aula, não sei, talvez sim, eu já vou trabalhar as variantes do substantivo, que são 10. E você precisa saber todas elas. É necessário saber. Então, substantivo, resumindo, substantivo é a classe gramatical que nomeia os seres em geral, animados e inanimados. E nós já vamos para a próxima classe, que é o adjetivo. O que o adjetivo faz? Assim como o substantivo é uma palavra variável, varia em gênero e número, o adjetivo também, quem sabe substantivo, sabe adjetivo. Tem mesmo variações. A função do adjetivo é dar qualidade ao substantivo. Quando eu falo, por exemplo, a moça é linda, esse linda não é a qualidade da moça ser bonita? Então é um adjetivo. O adjetivo ele dá qualidade ao substantivo, ao ser, ao sujeito. É muito simples. Eu peço que você dê uma lida em casa, pegue uma gramática ou física ou virtual e dê uma lida, vai ajudar muito. O próximo agora é o pronome. Eu quero antecipar para vocês que o pronome é uma pedrinha no sapato. É uma das classes gramaticais mais complicadinha, precisa de uma grande prioridade nela, é o que mais cai em concursos, é o que mais cai no Enem, é muito puxado essa classe gramatical pronomes. Nós precisamos dar uma prioridade muito grande para ela. O que o pronome faz? Olha bem, ele relaciona o substantivo às pessoas do discurso. Eu não vou especificar agora, porque é um pouco extenso também. Vai ficar para a próxima aula. No decorrer das aulas a gente vai passar sobre pronomes, porque é muito interessante. Mais uma vez, aprenda pronome que você vai se dar bem nas suas provas de Enem, de concurso, de vestibular. A próxima classe são os verbos. Também uma pedrinha no sapato. O verbo também ele puxa muito, ele exige muito de nós. Se nós não soubermos verbo, gente, vai ficar muito difícil você entender texto ou produzir texto. Na sua leitura, que a leitura é a base do seu conhecimento, vai ficar meio complicado se você não entender verbos. Entendeu? O verbo é necessário. O que o verbo faz? O verbo ele exprime ação, estado, fenômenos naturais. Por exemplo, Pedro corre. A ação de correr. Pedro está triste. Estado de estar triste. Está chovendo muito. Quer dizer, está chovendo. O verbo chovendo é fenômenos naturais. Não vou entrar em detalhes, que é um pouco longo também. Tem que ter aulas separadas só para esse segmento. Mas vamos para o próximo. Advérbios. O que o advérbio faz, gente? Ele tem a função de intensificar, modificar o verbo e o próprio advérbio. Vou dar um pequeno exemplo. Quando eu falo, eu corro, todo mundo entende que eu corro. Mas se eu falo, eu corro muito,
intensificou a minha corrida. Isso é um advérbio. Ele intensificou a ação do verbo. Mas também, como eu falei, vou deixar para uma aula à parte. Se eu quero que você em casa pegue a sua gramática física ou online e estude esse segmento. Vamos prosseguir então com o artigo. O que é o artigo? O artigo, ele dá um sentido determinado ou indeterminado para o substantivo. Por exemplo, o homem. Esse o, antes do homem, é um artigo. Determina o homem. Um homem, quer dizer, não sabe qual homem. Indeterminado. Mas pegue a sua gramática, como já falei, dá uma lida, que nós vamos especificar isso depois, com mais detalhes, viu? É só assim, uma superficial. Eu vou te dar uma ferramenta aqui, te mostrar uma ferramenta especial para você estudar. O seu celular, o seu computador, o seu notebook. Entre lá no Google e pesquise. Está tudo aqui. No seu celular você tem uma sala de aula para te ajudar também. Entendeu? Então eu peço que você faça isso em casa, dá uma geral. E na continuação nós vamos especificar tudo isso aqui. Então nós falamos do artigo, né? Vamos agora para numeral. O numeral já diz, ele numera. Ele numera, tem vários tipos de numerais. Entendeu? Também nós vamos especificar depois em uma outra aula, tá bom? Uma aula à parte sobre os detalhes do numeral. A preposição é outra classe gramatical muito interessante. Ela é um conectivo que ela ajuda na sua coesão, na sua coesão textual, na união das palavras, para dar coesão à sua frase, à sua oração, ao seu texto. Vamos ver a última classe gramatical, que é a interjeição. Interjeição, gente, é simples. Onde você vai, você está usando interjeição. Por exemplo, você vai tomar um sorvete, um açaí, aí pega aquela taça fumaçando de tanto gelo, está quase pegando fogo. Você fala assim, ah, que delícia. Esse ah, que delícia, acompanhado bem no finalzinho de um ponto de exclamação, é uma interjeição. Interjeição, ela é medo, é pavor, é alegria. É muito simples, mas eu vou detalhar isso em outra aula, viu? Muito legal. Eu quero agradecer a todos vocês, também pedindo que vocês dêem um likezinho aí, tá? E se inscrevam no nosso canal, nos dê essa força. E quero explicar a vocês que eu estou fazendo um molde improvisado, mas esse final de mês agora nós estaremos com os mecanismos, tudo equipado, para fazer umas aulas muito bacanas, muito interativa e muito descontraída para todos vocês. O meu muito obrigado e uma boa noite.